A gente falou desse pedido aí enviado pela Procuradoria-Geral da República, pedindo esclarecimentos, e agora essa informação de que 9 dos governadores não responderam ao pedido. Os estados entraram no azul nesse ano, estavam com superávit, graças ao dinheiro enviado pelo governo federal. E eles usaram esse dinheiro não no combate à pandemia, mas em obras, outras coisas que eles acharam mais importantes eleitoralmente. Isso tem de ser investigado também investigada a desativação prematura dos hospitais de campanha. Foi o que aconteceu em Araraquara, por exemplo. Foi desativado o hospital em dezembro e depois, agora, o governador vem implorar aí por leitos de UTI, deixando a solução para o governo do estado, que repassa para o governo federal. É o Covidão. Tem de ser investigado, porque isso dá cadeia, né? Apesar do Supremo Tribunal Federal, vai ser difícil escapar da punição. E quem rouba durante uma pandemia, aí sim é genocídio, né? Olha, o que acontece é o seguinte, a tecnologia está agindo, viu, Augusto? Esta é uma parte importante. Já existe um rastreamento através de inteligência artificial que indica aos profissionais, aos técnicos, os humanos, né, que trabalham na Controladoria Geral da União, que imediatamente sabem onde está passando o dinheiro público. Isso significa o seguinte, que esta inteligência artificial, este algoritmo, indica para os técnicos humanos onde há um caso suspeito. É o caso, por exemplo, de contratar uma empresa que não é idônea, uma empresa que tecnicamente não teria condições de fornecer o material ou a gestão, e também indica se houve casos semelhantes em outros estados. Então, quando a Procuradoria pede informações, é porque já tem respostas. E é assim que, desta vez, no governo do presidente Jair Bolsonaro, que adotou exatamente esse rastreamento inteligente, e olha, a inteligência artificial é muito rápida, né? É que se pôde, por exemplo, chegar ao caso do Rio de Janeiro, onde o governador, no pleno exercício da função, é preso, né, diante de irregularidades cometidas por ele mesmo, ou seja, não deu tempo de gastar o dinheiro e nem de apagar as provas. Os governadores sabem muito bem disso, e este resultado, esta resposta esperada, já é uma defesa. Daí, os que atrasaram é porque têm desconfiança ou mesmo porque têm problemas em apresentar o que fizeram com o dinheiro público. Digo aqui que não é pouco dinheiro, não. Logo no início da pandemia, o presidente foi informado de que haveria dificuldades de ordem política e econômica. Política porque haveria uma convulsão social se as pessoas fossem colocadas em casa, como queriam os governadores e prefeitos, e alguns não tinham absolutamente como levantar renda e não tinham nada guardado, né? E aí foi criado, então, um salário emergencial. E para as prefeituras e estados, o governo mandou 60 bilhões de reais. 60 bilhões para recuperar perdas previsíveis na arrecadação de impostos. E veja o que aconteceu. O governo se endividou em mais de 700 bilhões, quase 1 trilhão de reais. O Brasil é hoje um dos países mais endividados do mundo na relação dívida-PIB. E exatamente por conta desta reação, que não tinha outra opção. O país vem vivendo uma normalidade ali a trancos e barrancos, exatamente por esta reação. Agora, pegar esse dinheiro e não aplicar, ou aplicar mal, né? Às vezes não roubou, mas aplicou mal, que é também um crime. Eu aprendi que é um crime. O gestor público não é um gastador de dinheiro público, né? Ou mesmo roubou, esses terão que prestar contas. Onde entra 1 centavo do dinheiro público federal, entra também a investigação da Controladoria. Todos fazendo militância contra o governo federal, no meio de uma crise bárbara de saúde, fazendo politicagem. Isso está na cara, está evidente. Todos eles têm o seu discursinho contra o Bolsonaro, né, governadores de estado. Então não dá para se esconder, não dá para fugir disso. Agora, é o seguinte, eles precisam responder não só sobre os hospitais de campanha, eles precisam responder sobre essa medida de lockdown que está destruindo a sociedade. É uma medida sem nenhuma eficácia, que não salva ninguém. A gente está no meio de um feriado da mentira, medidas grosseiras, sem critério, sem discriminação de grupos, sem inteligência para bloquear contágio, sem educação da população, nada disso. Fecha tudo, é só o que eles sabem fazer. Fecha tudo. E para quê? Para fazer a politicagem. Para aparecer aí na televisão como empáticos salvadores de vida. Tudo mentira. Não tem um único laudo. Então tem que responder sobre hospitais de campanha e tem que responder sobre suas medidas sanitárias inexplicáveis. Até hoje, eles estão devendo essa resposta. O Ministério Público, Vitor, não pediu ainda as explicações. Para a minha perplexidade, não há questionamento sobre o lockdown. Tem alguns agentes privados da sociedade civil
etc., que vão lá e questionam e ganham, estão começando a ganhar na justiça, pelo menos na primeira instância, se o Supremo não vem caçar. Mas o Ministério Público está completamente demitido, né, se demitiu dessa sua prerrogativa de zelar pelos interesses difusos. A população está apanhando na rua e não tem ninguém para defendê-la, porque o STF tirou os poderes do governo federal e o Ministério Público sumiu. Então aparece aí o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral, questionando um pedaço do que tem que ser explicado, que são os hospitais de campanha. Eu acho que deveria explicar os hospitais de campanha e os hospitais da rede constituída também. Né? A gente não consegue ter dados fidedignos sobre a ocupação de rede hospitalar. Esses governadores que estão fazendo militância, politicagem o tempo inteiro, eles vivem dizendo que está em colapso, está em pré-colapso, ou está na antevéspera do colapso. Não é isso que eles fazem? Então, nós precisamos, Vitor, na verdade, de auditar isso tudo, para combater melhor a Covid. Não é por outro motivo, não. Né? E não necessariamente recriminar as ações de todos eles. Agora, esse negócio de não responder ao Ministério Público não pode. Como assim? É uma requisição de informações do Ministério Público e eles dizem que não. Eles acham que do mesmo jeito que fecha a gôndola de supermercado para proibir o consumidor de consumir alguma coisa, ele dá uma banana para o Ministério Público. É isso, eles estão achando que são tiranos. Eles estão achando que são autoridades com poderes absolutos. E isso vai ter que ser questionado pelo Ministério Público, que vai ter que ir ao Judiciário. Vamos ver se o Judiciário não vai reagir. Porque se o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, não reagir a esta omissão de informações dos governadores, aí sim, Vitor, nós vamos olhar em volta e falar, bom, isso aqui é um golpe.